Paz e luz, que a graça revelada do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Vamos hoje dar prosseguimento ao estudo do livro Ciência da Fé, neste curso de vida profunda com Deus, que acontece toda quarta-feira. E o curso de vida profunda com Deus forma líderes, forma pessoas que vão influenciar dentro e fora do santuário. Dentro do santuário, fortalecendo seus ministérios, seja o ministério do presbítero, da presbítera, do embaixador, da embaixatriz, do diácono, da diaconisa, do evangelista, de você, missionário, aspirante ao altar, você que está num departamento cuidando do projeto Ação Mulher, ou dos Valentes de Davi, ou as pastorinhas do projeto Jaé Kids, ou então você que está se dedicando para servir a Deus, ajudando na obra, não apenas com a sua oferta, mas com a sua vida, fortalecendo cada vez mais a evangelização e o anúncio da palavra de Deus. Porque quando você compreende através do que a gente aprende aqui, por exemplo, todo aquele que se torna Gideão, ele está dentro do compromisso sagrado do dar, do dom de adquirir riquezas. Porque ao contribuir para o crescimento da obra, ele passa a demonstrar que o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não é aquela pessoa que é avarenta, cujo Deus é Mamon, é o dinheiro. E o próprio Jesus nos ensinou que nós devemos servir a Deus e não a Mamon, não ao dinheiro. E quando você começa a aprender esses segredos espirituais, é como se você fizesse o seguinte: ao se tornar Gideão, você passa a ter direito. Mas para que o seu direito prevaleça, você tem que saber como exercê-lo. Vamos dizer que uma pessoa ganhe uma fortuna em dinheiro, uma herança, um prêmio, alguma doação, só que ela não sabe como gastar, como gerir esse dinheiro. A sabedoria do Espírito de Deus, revelada através da ciência da fé, vai te ensinar a prosperar dentro daquilo que você está fazendo. Por isso o curso de Vida Profunda com Deus, Ciência da Fé, é hoje uma das maiores armas que o pastor, que a pastora, que o profeta, que a profetisa tem para crescer cada vez mais a vida dos irmãos da igreja, para que eles prosperem, para que eles saibam como lidar com sua família, para que eles saibam como lidar com as situações e assim poder exercer com autoridade e com fé a graça divina de Deus. Eu só peço uma coisa para ajudar o profeta e a profetisa: envie para mim contatos de pessoas que vão estar junto comigo ajudando aí no curso. Essa semana eu quero ter uma reunião com eles. Então, tem alguns que já me enviaram, e se você não enviou, envie do seu santuário o nome de 1 a 3 pessoas. Vamos começar por aí. E eu quero pegar e orientar cada um para entender o que é o curso e poder explicar dentro do santuário, fora do santuário, e mostrar a necessidade do aprendizado, do conhecimento e da revelação do Espírito de Deus. É tudo isso que faz a diferença. Eu sempre falo, o conhecimento faz a diferença. Mas se você não buscar, não tem diferença. Então vamos buscar o conhecimento? E vamos finalizar hoje o capítulo 2 do livro Ciência da Fé, o capítulo forte que fala sobre vitimismo. Mas antes, vamos orar? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu agradeço pela Tua supremacia, Tua soberania. E essa soberania, esse poder grandioso que está sobre nós, debaixo da cobertura apostólica que estamos, seguindo a obediência sagrada que o Senhor nos ensinou a seguir. E com essa autoridade revestida em nós, temos autoridade para vencer. E é por isso que peço que através deste estudo, cada um possa descobrir as soluções, as estratégias,
a maneira certa de poder realizar a vontade de Deus, quer seja ali, quer acolá. Meu Pai Todo-Poderoso, que através desse curso os Jaés se levantem cada vez mais, os valentes de Davi, as mulheres do projeto Ação Mulher, os Gideões, que são os provedores da tua casa, e os dizimistas, sim, aqueles que são fiéis no dízimo sagrado, para que aprendam como administrar, como dominar esse governo de prosperidade que o Senhor os coloca. Meu Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor pela vida dos nossos apóstolos, em especial a nossa apóstola Sol Daniela Carvalho, que foi revelada neste livro glorioso Ciência da Fé. Obrigado pelos nossos bispos, nossa primaz, nossos profetas, profetisas e todos aqueles que fazem essa obra linda de Jesus. Te louvo e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado, que o Espírito Santo abençoe você. Vamos lá? Capítulo 2. Vitimismo, parte final. Revisando, o seu pior inimigo pode estar dentro da sua mente, através do vitimismo. Você lembra na semana passada que nós estudamos sobre isso? O vitimismo é uma doença terrível que atinge o cérebro, que atinge a mente de uma pessoa, forçando-a a acreditar que ela é a vítima da situação. E se ela é vítima, ela nada pode fazer. É como uma vítima da cena de crime. Ela não tem mais o que fazer, porque o mal já veio sobre ela. Não tem como remediar. Já foi atacada. Defini, acabou. Então, se você compreende que você não é a vítima, e se você não aceita mais ser vítima, certa vez eu lembrei de uma história que certa vez contava assim, de uma pedrinha que era empurrada pelo rio. E era empurrada dia a dia. E ela falava com o rio, olha, eu estou cansada de você me empurrar. E o rio, prepotente, arrogante, dizia, é melhor você sair da frente, porque daqui eu não volto atrás. Mas aquela pedrinha, ela sabia que ela podia fazer alguma coisa. Ela não ficou vitimizada, eu sou pequenininha e nada posso fazer. Então ela resolveu juntar outras pedrinhas amigas delas e falaram assim, nós vamos enfrentar este rio. E uma pedrinha foi juntando, outra foi chegando e outros foi se acumulando. E em pouco tempo eram milhões de pedrinhas que se tornaram uma grande represa. E aquele rio prepotente não foi para lugar nenhum mais. Porque aquela pedrinha resolveu tomar uma atitude. Quando você, que é esta pessoa forte que Deus criou, capaz de vencer todos os desafios, entende que você não é vítima da situação, mas você é o protagonista da sua história, a gente vai falar sobre isso. É você que escreve o final da sua história. Se você plantar certo, vai colher certo. Se você entendeu isso, então você entendeu a primeira parte do capítulo 2. Seguindo, a gente continua falando sobre vitimismo. O maior inimigo de uma pessoa é quando ela se considera uma vítima. E aí é que entra uma coisa perigosíssima, uma paranoia. O que é uma paranoia? É quando uma pessoa ela cria dentro da mente dela a ilusão de que ela está sendo atacada por uma pessoa, imaginária ou não. E ela começa então a ter medo de tudo. Ela tem aquela paranoia, ela não pode ver uma pessoa conversando porque ela acha que estão falando dela. Se estão falando, deixem falar. Jesus conhecia bem os corações dos fariseus, dos saduceus e todos aqueles que queriam mal para ele. Jesus sabia de tudo isso. Mas o que importava para ele era curar. Lembra quando Jesus curou o homem da mão ressequida? Jesus sabia que eles estavam ali pensando, será que ele vai curar este homem no sábado? E Jesus simplesmente curou o homem. E não estava nem aí para o que eles iam falar ou deixar de falar. O que importava para Jesus era fazer a obra. O que é que importa para você?
Você é aquela pessoa que já é seu pior inimigo? Porque o pior inimigo não é o outro, é a própria pessoa que começa a se autocomiserar. Autocomiseração, eu sou um coitadinho, eu sou um sofredor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada o que fazer. Ora, se está diante de um desafio, cresça, levante-se, como o profeta Ezequias, pela força e pela graça, como o profeta Ezequiel, tem o rei Ezequias e o profeta Ezequiel. Como o profeta Ezequiel teve a visão do vale dos ossos secos, ele estava ali diante daquele cemitério e o Espírito de Deus disse a ele: você crê que pode levantar um exército? Então profetiza! E ele começou a profetizar e o exército foi se formando dos ossos secos. E o Espírito de Deus, o sopro divino, lembra do começo do livro, onde nós falávamos do sopro divino? O sopro da revelação do Espírito. Sem a ação do Espírito de Deus, você não consegue fazer nada. Por isso não adianta fazer as coisas do seu jeito. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. É do jeito certo. Faça certo e vai dar certo. Faça errado e vai dar errado. Não adianta você fazer um projeto e esse projeto não está no lugar certo e não ficar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não adianta. Não vai funcionar, porque não vai ter a ação do Espírito. Não adianta falar, está amarrado, está repreendido, ou então, em nome de Jesus eu vou vencer. Se você não estiver conectado à obediência, à palavra viva de Deus, vai ser igual àquela mulher, no ano passado, que uma mulher procurou o missionário para fazer com ele um projeto. Quando o missionário falou para ela sacrificar e colocar o projeto na Arca da Aliança, ela disse assim: não, eu vou pedir em casa mesmo. O que ela ia pedir é para que Deus abençoasse, para que ela tivesse a sua casa própria, porque ela estava em aluguel, morando de aluguel. E ela estava querendo comprar uma casa num projeto do governo. Pois então ela não fez o pedido. Final do ano eu fiquei sabendo que essa mulher, além de ter sido despejada do local onde ela estava, ela ainda estava reclamando porque o nome dela não foi aprovado e todas as vezes que ela tentava comprar uma casa, mesmo financiado, nada dava certo. Bem, ela tentou do jeito dela. Mas e se ela tivesse tentado, como aqueles que fizeram seu projeto na Arca da Aliança e confiaram no poder de Deus, e colocaram sobre a força do Espírito de Deus o sonho que eles queriam realizar? Bem, temos muitos testemunhos. Você lembra de um testemunho? Para um pouquinho agora. Tenta lembrar de um testemunho seu ou então de alguém que conseguiu a vitória através do projeto colocado dentro da Arca da Aliança. Eu sei que você tem uma história para contar. Eu sei que você ouviu alguém contando. Porque é fato. Pedi e recebereis. E debaixo da força do Espírito de Deus, se determinares tu algum negócio e a luz de Deus brilhar em seus caminhos, isso acontecerá. Em Jó 22, 28, nós vemos isso. Vamos continuar? Estamos ainda fazendo uma revisão das aulas passadas. Ou você é vítima ou protagonista da sua história. Olha aqui. Você é aquela pessoa que vai se considerar o coitadinho da sua família ou o Davi da sua casa? Você vai ficar aquela pessoa que vive reclamando e lamentando e todo mundo com dozinha de você? Ou você vai ser aquela pessoa que vai se levantar e assumir a responsabilidade? Um profeta, ele assume responsabilidade pelo seu santuário. Ah, mas aconteceu uma coisa com o irmão. Ah, isso aí é o problema do irmão. Não, não é problema do irmão, não, é problema do pastor. É problema da pastora, que assumiu o controle daquele rebanho. Se uma ovelha se machuca, se uma ovelha se fere, se uma ovelha se perde, a culpa é do pastor, é da pastora. Se você, por exemplo, não está entendendo o que eu estou falando, eu estou aqui com minha missão de te ensinar. Tem algum problema. Se o professor não está sabendo orientar o aluno, não está sabendo passar a visão para o aluno, tem algum problema na lição do professor. Agora, com a palavra revelada de Deus, não tem problema. A questão toda é você que tem que escolher se vai ser vítima ou vai ser protagonista. Na aula passada eu falei sobre isso. Lembra de um filme? Ou da história de um livro?
sobre a história de um personagem que aquele personagem passou por muitas dificuldades e conseguiu vencer no final? Aquele é o protagonista. Aquele é o papel principal. Aquele é aquele que falou o seguinte, que eu vou enfrentar todas as situações e vou vencer. Você vai ser o protagonista da sua história ou vai ser a vítima? Olha aqui para o último. Esaú não deu valor ao que era importante e culpava Jacó pelos seus próprios erros. Vemos aqui a manifestação de um homem que desprezou a primogenitura. A primogenitura era mais do que o direito do filho mais velho. Era a bênção que foi ministrada por Deus a Abraão, depois para Isaque, e seria ministrada sobre Esaú. Esaú seria o pai, um dos patriarcas. A gente não ia falar Abraão, Isaque e Jacó. Iríamos falar Abraão, Isaque e Esaú. Mas ele desprezou e perdeu o seu lugar. Quem despreza o sagrado de Deus, quem despreza a autoridade de Deus, quem despreza o altar, quem despreza a oferta, perde tudo na vida. Lembre-se bem disso. Jacó, ele foi o exemplo daquele que quer a bênção de qualquer jeito. Aí você pode falar, mas de qualquer jeito? Olha, ele tentou através do prato de lentilha que ele deixou de comer para dar para o irmão. Você acha que Deus não estava vendo isso? Quando teve a oportunidade de receber a bênção que era do irmão, ele se vestiu do irmão dele, colocando aquele pelo para poder parecer o irmão, para receber a bênção do pai. Você acha que Deus não viu isso? Aos olhos de muitos teólogos e religiosos, eles vão falar assim, mas olha, ele estava errado, ele pecou, ele não devia ter tentado enganar o pai, dizendo que era o Esaú. Só que tinha um detalhe. Ele estava lutando pelo que era realmente importante, pelo que ele acreditava, pela bênção. Ele não queria ser simplesmente o homem que ia dominar o acampamento, mas ele queria a bênção do avô dele, Abraão, a bênção do pai dele, Isaque. E quando ele teve essa oportunidade na escada de Jacó, naquela escada que ele viu subir até os céus e anjos descendo e subindo, ele pegou o azeite, que era tudo que ele tinha, e derramou sobre a rocha. Olhe bem, um homem qualquer, que alguns tratam como enganador, ele faria isso? Não. Muita gente se engana sobre a atitude, o caráter de Jacó. Quando ele fez o voto do dízimo sagrado e ser fiel a Deus, ele estava demonstrando que ele tinha de dentro dele. Ora, ele era um homem que não tinha mais nada a perder e ele confiou no poder de Deus. Acreditou na força do Pai. E quando teve a oportunidade, lutou com Deus pela bênção. Você acha que Deus iria permitir isso? Você acha que Deus permitiria que alguém lutasse com ele? Lutasse com seu santo anjo? Não. Deus, ele levanta aqueles que ele quer levantar, como está levantando você. Olha que eu nem entrei ainda na parte final do capítulo 2. Está gostando da aula? Por favor, comente para mim, porque se você não fala nada, significa que ou você não assistiu, ou você não está nem aí para o que eu estou falando. Por favor, comente essa aula. Vamos lá? Entrando na página 26 do livro, vamos finalizar o capítulo 2. Lamentamos não receber ajuda e até justificamos os nossos sofrimentos por falhas alheias. Mas esta não é a pergunta de Jesus. Jesus não quer saber o culpado de você estar como está, porque ele já te deu o poder de mudar sua situação. E este poder se chama fé. Você precisa aprender a responder o que Jesus está te perguntando. Ele não te perguntou, quem fez essa judiação com você? Não. Ele não te quer como um fraco, como uma vítima, dependente dos outros e não de Deus. Jesus quer você cheio de fé e confiança nele. Por isso a pergunta que ele te faz é, o que você quer que eu te faça? No texto sagrado, nós vemos o paralítico representando muita gente diante de Jesus nos dias de hoje. Aquele homem arranjou uma triste desculpa para responder à pergunta de Jesus. Lembra do texto sagrado que lemos na aula passada, do paralítico no tanque de Betesda?
que ele estava aguardando que uma manifestação de um anjo mexesse nas águas para que ele pudesse ir até as águas, mas sempre ia alguém na frente dele. E é interessante, durante 30 e tantos anos, quase 40 anos, aquele homem permaneceu ali. E ele, não tem ninguém que me ajuda. Jesus, quando perguntou para ele, não foi lá tratar ele como um coitadinho. Ele simplesmente perguntou, o que você quer que eu faça? Podia parecer até uma pergunta meio tola. Poxa vida, o homem estava ali, tinha acabado de falar quanto tempo que está ali doente e querendo ser curado, querendo levantar. Parecia óbvio que ele estava precisando. Mas ele precisava pedir, Senhor, eu quero andar, eu quero ser curado. Quando você quer algo, você precisa saber exatamente o que quer. Olha comigo essa página aqui. Você sabe o que quer? Seja específico no que deseja. Diga ao Pai que precisa ou deseja, sendo o mais específico que puder. Ainda que Deus saiba o que você quer e precisa, Ele quer que você peça. Se prestar atenção, tudo o que Deus pede ao homem para fazer é detalhado, é específico. É inteligente pensar que Ele também espera o mesmo de nós. Então aí a gente para e pensa numa coisa. Você vai construir uma casa? Eu vou construir uma casa, tudo bem. Vou meter tijolo lá, vou fazer uns buracos e vou sair metendo tijolo e cimento e concreto. Pronto. Não, aí você tem que saber exatamente quantos cômodos, como será o formato dessa casa, a parte que vai ser hidráulica, tudo direitinho, o terreno. Eu não entendo muito de construção, e o que eu entendo do que eu venho lidando na obra. Mas eu sei que toda construção precisa de um projeto. E esse projeto tem que ser detalhado, tem que ser definido, tem que saber o que quer. Uma mulher que deseja uma família feliz, ela sonha com o marido, sonha com um casamento feliz, ela precisa projetar o que ela quer. Você que quer ser um empresário, tem que projetar o que quer da vida. Você vai lidar com o quê? Que tipo de ramo? Uma pessoa que vai estudar, ela não deve estudar só porque tem que estudar, eu preciso de um diploma. A maioria dos diplomados no Brasil hoje não fazem aquilo que eles estudaram. Por quê? Porque eles não planejaram. Então gastaram dinheiro na faculdade, o tempo que gastaram na faculdade foi todo jogado fora. Por quê? Porque não fizeram aquilo com base em um projeto, em um plano. Tudo tem que ser feito assim. Todas as batalhas foram vencidas por Davi. Havia um plano antes. Quando ele foi conquistar Jerusalém, que era tomada por cananeus, pelos jebuseus, para Davi tomar Jerusalém, ele fez toda uma estratégia, um plano onde ele passou até pelos esgotos da cidade. Poderia tentar outras formas. Eu vou encarar, eu vou meter espada no portão. E não ia adiantar. Tinha uma estratégia, tinha uma forma. Tudo na vida tem que ter essa estratégia, tem que ter essa forma. E é isso que eu quero que você compreenda. O projeto é mais do que um pedido que eu vou fazer a Deus. É você formando o seu sonho, trazendo à tona o seu sonho, o seu desejo, para que você possa visualizar aquilo 24 horas por dia. É mais do que escrever no papel, é você colocar ali e começar a visualizar o filho desejado, a carinha do menino que você deseja, os olhinhos dele, a cor da pele dele, os cabelinhos da criança, a casa, a parede da casa, a estrutura, os móveis que você vai colocar. Se você conseguir entender o que quer da sua vida, você que se vê como um profeta, um pastor, um bispo, pregando a palavra de Deus. Quando o apóstolo falou, você vai ser bispo, eu comecei a me enxergar como um bispo. E comecei a me enxergar pregando, anunciando a palavra de Deus, e Deus foi cumprindo isso na minha vida. Porque eu acreditei naquilo que eu projetei, e na obediência, me coloquei os meus projetos diante de Deus. Continua comigo aqui. O primeiro grande encontro com Deus no Monte Manaim,
vai ser justamente o dia de colocarmos os nossos projetos dentro da Arca da Aliança. Porque dentro da Arca colocamos os nossos projetos definidos para 2025. A palavra de Deus diz, e eu citei agora há pouco, Jó 22, 28. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Glória a Deus! Que maravilha, que força espiritual! É isso que nos espera, é isso que vamos alcançar através do nosso projeto, através da nossa fé colocada em ação. Deus tem o poder e você tem a fé. E vamos colocar isso em prática? Vamos lá? Continuando, página 27. O paralítico não estava atento à possibilidade de mudança, mas estava focado na sua solidão e sofrimento. O seu passado estava dominando o seu presente e determinando o seu futuro de sofrimento. Muitas pessoas rejeitam a cura, a libertação e arranjam desculpas para não saírem da situação de sofrimento. Tem muita gente paralisada na vida, mesmo estando diante de Jesus, porque ao invés de olhar para o poder dele, disponível para mudar sua vida, fica arrumando culpados para a sua situação. Ficar paralisado é uma coisa terrível. É uma das estratégias do inimigo. Você ficar dentro de uma igreja, diante de Deus, e não receber o que você pede, por causa do espírito de vitimismo que deixou que te possuísse. Para responder à pergunta que Jesus fez ao paralítico e hoje faz a você, é preciso convicção, objetividade e clareza do que você realmente quer para a sua vida. Ser uma vítima ou um vencedor pela fé? Se você respondeu vencedor pela fé e sua resposta for sincera, isso significa uma coisa. E eu vou falar isso daqui a pouco. Agora, você precisa compreender essa página e entender que você tem que parar de viver do passado. É importante compreender que o passado, ele tem a sua importância. Porque você olha para o que você passou para aprender a, no presente, não cometer o mesmo erro do passado e com o olho no futuro, naquilo que você vai fazer. Uma igreja tem que estar sempre em movimento. É importante no seu santuário você observar isso. Sua igreja está parada? Está vivendo apenas a glória do que ela viveu? Ah, mas aqui na igreja tinha muita gente. O pessoal aqui era muito esforçado. Então o que está fazendo agora? Vamos pegar as coisas boas que fizemos e vamos começar a colocar em prática? Sabe as células que vocês faziam? Nossa, cada diácono, cada presbítero tinha uma célula. E eles pegavam a célula e pregavam e agiam como profetas na vida do povo. E por que não está fazendo agora? Porque com uma célula você vai pensando no seguinte: você vai pensando que você vai ser um instrumento de Deus para abrir um santuário lá naquele setor, naquele bairro que não tem um santuário. Ou mesmo levar pessoas que não tiveram oportunidade de ouvir o rádio, ouvir pela internet, ou saber através de um trabalho de evangelização, mas através de você. Você vai ganhar almas ali. E você começa a visualizar as pessoas que você está levando para o santuário. Já imaginou? Você indo domingo de manhã para o santuário com umas 13, 10, 15, 20, 50, 100 pessoas andando atrás de você e falando assim: vai, nosso mestre, nos leva, todos discípulos seus. Que alegria! Você está formando discípulos? Você já chegou a falar com Deus: meu Deus, este ano eu vou apresentar para o Senhor tantos discípulos. Presbítero, você já falou que vai levantar presbíteros para ajudar o seu profeta, seu pastor? Pastor, quantos pastores você vai levantar este ano? Quantos missionários você vai levantar? Quantas pessoas você vai levantar para o ministério de louvor? Quantas pessoas você vai levantar para assumirem os seus departamentos?
Quantas pessoas você vai ser um instrumento de Deus para delegar com a autoridade de Deus, como Moisés recebeu o conselho de Jetro, para colocar as pessoas, para cada uma de acordo com a sua capacidade. E olha que cada um tem a sua capacidade. Enquanto um tem capacidade para liderar 5, outro tem capacidade para liderar 10, outro 50, outro 100, e aí por diante. Está entendendo? E está vendo por que este capítulo teve que ser dividido em 2? O quanto que nós estamos aprendendo hoje e o quanto que aprendemos na aula passada? Vamos seguir em frente? Isso significa uma coisa. Deixa eu falar sobre isso daqui a pouco. Antes eu quero perguntar uma coisa aqui. Como é que você se vê? Olha aqui comigo. Como você se vê? Em Provérbios 17 e 19, a palavra de Deus fala assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Você já viu? A palavra de Deus diz que a boca fala que o coração está cheio? Pois é. Aquilo que está no nosso coração é determinante para definir a nossa identidade. A imagem que temos de nós mesmos afeta a nossa identidade e, consequentemente, o nosso propósito. Enxergar quem nós somos de forma correta nos colocará no centro da vontade de Deus. Então eu te pergunto, como você se enxerga? Porque se você se enxerga ainda como um coitado, a gente tem que mudar essa situação, não tem? Tem que parar de se enxergar assim? Se você se enxerga como um pobrezinho que precisa viver de dinheiro emprestado, viver dos outros, então é melhor começar a mudar essa situação. Se você se vê como aquela pessoa, meu marido não deixa, minha esposa não deixa, meus filhos não deixam, se você ainda se vê assim, então é hora de você mudar essa situação. Ou você assume o lugar que Deus te deu, que Deus colocou você, ou então você vai perder tudo. Porque a tendência de uma pessoa que perde a autoridade, que perde o domínio, é ir só perdendo. Um abismo gera outro abismo. Agora, você que entende isso, significa o quê? Página 28 do livro. Significa uma total mudança de mente. Mudou a cabeça, mudou tudo. Então, antes de você seguir para o próximo capítulo desse livro, vamos aprofundar sobre discernir o que você precisa de Deus. Um milagre ou um processo? Quero te convidar a fazer uma oração, pedindo a Deus que abra completamente a sua mente para receber a libertação do pensamento maligno de ceder para o vitimismo. Um espírito fraco e vitimista rouba a vitória de você, te impede de receber uma vida com resultados e fé, para começar de fato a reinar. Fale com Deus agora e peça que Ele exploda a sua mente com sabedoria e entendimento de cada revelação contida nesse livro, capaz de conduzir a mudar radicalmente os resultados da sua fé. Então vamos parar agora um pouquinho. Guarda a Bíblia, guarda o livro. Feche os seus olhos. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu apresento a vida desta pessoa que precisa mudar. E neste momento rejeitar o espírito de vitimismo. Em nome de Jesus, você que está em oração agora, fale assim: eu rejeito todo ser coitadinho, eu rejeito todo ser derrotado, eu não aceito pensamentos de derrota, eu não aceito pensamentos de desculpa, eu não aceito pensamentos derrotistas, fracos, eu não aceito pensamentos de dúvida, de medo em minha vida. Eu fui escolhido para vencer, eu fui chamado para vencer, eu fui chamado para ser cabeça e não cauda. Eu rejeito agora todo espírito de cauda, rejeito agora todo espírito de autocomiseração, todo espírito de derrota, de miséria que foi implantado pela família, pelos parentes, pelos vizinhos, pelos amigos, pelas pessoas com quem ela convive no trabalho ou por ela mesma. Esta pessoa que recebeu mensagens diabólicas pelas redes sociais, pela TV, ou por alguma mensagem que de alguma forma foi entrando dia após dia na cabeça dela, pela continuidade desses pensamentos negativos, essa murmuração, esse espírito
espírito de reclamação, em nome de Jesus, eu rejeito e não aceito na vida desta pessoa este espírito derrotista. E eu clamo agora a luz do Espírito de Deus para ensinar este teu filho, essa tua filha a crer, a não ficar dependendo do humor dos outros para crer e confiar no seu poder, a não ficar dependendo dos outros para poder fazer a sua obra. Meu Deus, dá a essa pessoa o espírito de vencedor pela fé, 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 em nome de Jesus. Me conte o que você aprendeu nessa aula e envie para mim a ficha de inscrição de todos que estão entrando no curso. Todos aqueles que assumiram o compromisso de estar toda quarta-feira aprendendo com a gente no curso de Vida Profunda com Deus, Ciência da Fé. Não manda no meu telefone particular, não. Manda nesse número que está aí na tela. E que eu disponibilizo também no grupo do curso de estudo de quarta-feira. Dia 5 de fevereiro, capítulo 3. O caminho do processo e do milagre, a ciência da fé. Que o Espírito de Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Que essa aula tenha sido um instrumento de Deus. Não perca o clima de oração, não. Vá diante do altar, diante do seu altar, busque por Deus, clame a Deus a revelação dessa aula. Eu aguardo os seus comentários e os nomes, os contatos daqueles que vão ajudar no santuário. E também as fichas de todos que estão no curso. Deus lhe abençoe. Forte abraço. Paz e luz para você.